2025, uma segunda-feira com muita repercussão sobre Campeonato Brasileiro, Série B, chegando aí na fase derradeira, Seleção Brasileira, muitos assuntos, voleibol, muita resenha hoje, a partir de agora. Então vamos de B, Campeonato Brasileiro e final de semana decisivo na competição. O Coritiba empatou com o Atlético em 0-0 e pôde festejar o acesso. O Atlético Paranaense venceu a Ferroviária por 2-1 em Araraquara e também está muito perto de subir. Criciúma e Goiás venceram Botafogo e Novo Horizontino, respectivamente, dependem das próprias forças para subirem na última rodada. Ao meu lado, Antônio Lupe, futebol campineiro, mais precisamente o Bugrão. Lupe, bom dia, boa semana. Opa, tudo bem, Carlão? Bom dia, boa semana pra você, pra quem acompanha o CBN Esportes, mesmo vivendo ainda um período político, até porque dia 14 de dezembro tem eleições no Guarani, o departamento de futebol já está trabalhando. O presidente Rômulo Amaro confirmou que o clube busca um goleiro experiente, por isso, Andrei deve ser emprestado a um clube que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. E volante que já passou pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa e pelo Moisés Lucarelli está na pauta do departamento de futebol do Alviverde. Verdade, Antônio Lupe. Aliás, foi tema hoje acalorado do nosso café da manhã, né? Hoje o senhor pagou, tudo certinho. Faz tempo, né? E a gente debateu sobre este reforço. Vamos de tênis. Yannick Sinner conquistou ontem em Turim o título simples do ATP Finals 2025, após vencer o grande rival Carlito Alcaraz por 2-0, parciais de 7-6 e 7-5, sem perder um set sequer. Este foi o segundo título de Sinner em 3 finais consecutivas. Foi a 6ª decisão entre os dois no ano e a 2ª vitória do italiano nesta série particular. Na temporada, Sinner foi campeão do Australian Open e Wimbledon. Vamos para São Paulo, lá na Pauliceia. Bruno Faria traz as informações dos grandes do nosso estado. Bruno. Oscar recebe alta hospitalar neste domingo, após ficar 5 dias internado devido a um desmaio depois de um exercício de alta intensidade no CT da Barra Funda. Após perder a liderança do Brasileiro, Palmeiras volta aos treinos, Abel Ferreira ganha 2 retornos e o Everton trabalha com luvas mais uma vez. Santos se reapresenta e Luan Pérez deve ser a principal novidade no time para o jogo com o Mirassol na Vila Belmiro. Corinthians ganha folga neste domingo e Dorival Júnior espera contar com Maicon no treinamento de segunda para utilizá-lo no Clássico Majestoso. É semana de Clássico Majestoso, Corinthians já pensando praticamente nas finais da Copa do Brasil, São Paulo ainda tentando brigar por algo em Libertadores. Eliminatória, a Noruega venceu a Itália por 4-1, gente, ontem em Milão, em duelo válido pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção norueguesa garantiu a vaga na Copa do Mundo. A Azurra vai jogar a repescagem em março de 2026. O atacante Haaland do Manchester City fez 2 gols para a Noruega e seu companheiro de seleção Larsen fechou o placar. Noruega 4-1, seria a 3ª Copa sem a presença da Itália, que é tetracampeã mundial. Lupe, e a macaca, hein? Semana importante para a Ponte Preta. Dia 20, feriado, e acontece o primeiro período eleitoral na Macaca, onde a chapa 77 deve ser oficializada, até porque foi a única que protocolou na secretaria do clube. No dia 30, vamos conhecer se Marco Antônio Eberlin vai continuar pelos próximos 4 anos à frente da presidência da Ponte ou um novo candidato vai brigar aí pelo cargo. Enquanto isso, João Brigatti e outros profissionais do departamento de futebol já tentam organizar aí as contratações para a temporada 2026. E Brasileirão, em duelo antecipado da penúltima rodada, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-0 ontem em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Lucas Barbosa e Gustavo Marques. Com o resultado, o Braga assumiu a 8ª colocação com 45 pontos e o Atlético Mineiro é o 10º com 44. E hoje, direto dos estúdios aqui da CBN, Fábio Scheibe. Fabião, bom dia. Confesso que fiquei satisfeito com a nossa seleção no sábado, vitória por 2-0 sobre Senegal, Fabião.
Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Foi legal, né? O Brasil venceu por 2-0 Senegal lá em Londres, né? Gols de Estevão e Casemiro, e agora tem o último compromisso do ano de 2025, encara a Tunísia amanhã às 4:30 da tarde, lá em Lille, na França. Para esse duelo, o técnico Carlo Ancelotti deve fazer apenas uma modificação na equipe do Brasil, a entrada do lateral direito Wesley da Roma no lugar do lesionado e já cortado também o zagueiro Gabriel Magalhães. Com isso, Éder Militão seria a dupla de zaga de Marquinhos. A provável escalação do Brasil é a mesma do jogo contra o Senegal, com essa mudança do Wesley no lateral. Tem Ederson, Wesley, Marquinhos, Éder Militão e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rodrigo e Estevão para esse duelo, o último da temporada, Carlão. Eu acho que pouca coisa vai mudar para a Copa do Mundo. Essa é a base do técnico Carlo Ancelotti para o Mundial 2026. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap 19 99186 9070. 99186 9070. E o programa comandado por ele, Eduardo Rodrigues, o nosso gloriosíssimo Bolacha. E a moça online, a moça do streaming é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h15. Ufa, Mário Quintino, deu tudo certo no sábado. Peixão venceu o Palmeiras, saiu da zona do rebaixamento. Que sufoco, hein, Marinho? Beleza? Bom dia. Fala, Carlão. Bom dia, boa semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Mais 5 finais pro Santos aí no campeonato, né, Carlão? E eu confesso que fazia tempo que eu não vibrava tanto com uma vitória como foi essa, viu? Rapaz do céu, foi muito sofrimento, mas o Santos jogou bem, né? O Santos acho que fez por merecer, encarou o jogo como deveria ter sido encarado, aproveitou a possibilidade do Palmeiras estar ali com um cascudão, né? Com um time misto e fez a vitória. Agora pega confiança aí pra sequência do Brasileirão com o Mirassol. Marinho, e aí, trânsito na cidade de Campinas, as ruas, as avenidas da nossa região? Trazendo informações, Carlão, para o nosso ouvinte que segue na Prestes Maia. Mais cedo teve um acidente, uma colisão entre um carro e uma moto nas proximidades do Parque Itália, região também do Hospital Mário Gatti. Segundo informações da INDEC, a pista até foi liberada, mas ainda tem lentidão, então atenção, tanto quem vai em direção da rodovia Santos Dumont, quanto para quem segue em direção da região central, aí no sentido da região central, a lentidão acontece pouco antes da passagem pela Marginal do Pissarrão. A Avenida das Amoreiras tem boas condições nos dois sentidos, inclusive é uma boa opção para acessar a rodovia Anhanguera, por enquanto segue sem pontos de parada. Falando também ali da região, na Mirandópolis, o nosso ouvinte encontra movimentação maior chegada já para Presidente Juscelino, e na Presidente Juscelino, boas condições desde a região do Balão do Laranja até para quem vai em direção da Vila União, passando também já pelo Jardim Santa Lúcia. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h17. Quando o seguro funciona bem
BEM é a bolsa de estágio do ensino. Bom dia para você. Amanhã, CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 19 minutos. Ô Lupe, vamos dar aí uma observada no que a rapaziada tá mandando pra gente. 991869070. Vamos lá, Derivaldo Souza tá na área. Bom dia, Lupe, Carlão, toda a equipe da CBN. É o Derivaldo Souza palmeirense, tá preocupado, Derivaldo, bom dia. O que o Scheibe achou da vitória do Bragantino? Resultado justo pelo que foi o jogo? Quem pergunta foi o Renato Alves, que mandou o Atlético tá muito com a cabeça na Copa Sul-Americana, né? Faz a final no próximo sábado contra o Lanús, até que entrou bem no primeiro tempo, foi merecido o empate 0-0, poderia ter saído mais gols, também um bom jogo, mas depois da volta do intervalo o Bragantino voltou melhor, marcou 2 gols na sequência, e é importante vitória. O Bragantino estava ameaçado depois da chegada do Mancini, conseguiu chegar aos 45 pontos agora. Você sabe que ontem eu tava zapeando a TV, mas nem sabia, tava mais ligado em Série B, né? Depois de um belo final de semana, né? Nossa, boy, nem me fala, Antônio Lupe. Você acha que eu só vi as fotos, né? Você acha que vai ter suspensão ou não? Só... Eu acho que vai. Viu? Aí ontem no sofá, daquele jeito, né? E aí eu fuçando, Atlético e Bragantino, ou Bragantino e Atlético, falei, caramba, será que tá passando reprise, né? Que no pay-per-view passa muita reprise, algum jogo antigo e tal. Não, ao vivo, o jogo da 37ª rodada. Agora o golaço do zagueirão de cabeça. Cara, foi lá no último andar e, puf, cabeceou bonito, 2-0 pro Bragantino. Terceira vitória consecutiva do Braga, velho. E o Atlético que tem a final, né? Sul-Americana contra o Lanús. O Atlético deu uma largadinha, né? Ele conseguiu bons resultados nas últimas rodadas, pegou uma gordura com relação a rebaixamento. 7 jogos invicto, né? E agora pensa no Lanús. O Aldeir Vasconcelos, avante Flamengo, líder do campeonato, lá do Campo Belo, tá com a gente aqui, mandou a mensagem. Obrigado pela participação. Novo Horizontino morreu na praia outra vez. Quem mandou a mensagem aqui foi o Dias. Aliás, foi prejudicado, né? Gol impedido, né? Pelo amor de Deus, cara. Aliás, que emoção na Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Eu acompanhei Ferroviária e Atlético Paranaense. O gol do Furacão saiu no último minuto. Se o Atlético empata com a Ferroviária, o Coritiba seria o campeão da Série B. Eu fiquei ali na imaginação muito com um cenário igual foi na Série C, né? Aqui Ponte Guarani, porque o Coritiba perdeu a chance, subiu contra o Atlético, mas não foi o campeão. Foi vaiado pela torcida. Ridículo, isso foi ridículo. E aí o que aconteceu? Se o Atlético empatasse com a Ferroviária, o Coritiba seria campeão sem entrar em campo. Olha que doido. Mas foi no último minuto. Fábio Moreno, hein? É auxiliar do Odair Hellmann. Você vê o que é a rivalidade, né? Aí o acesso fica em segundo plano, né? Segundo plano. A torcida queria o título e agora dá a esperança aí do Furacão em conquistar a Série B. O Atlético ainda não subiu, né? Oficialmente, mas tem essa possibilidade. E a falha do Santos, né? No Nossa, da Ferroviária. Lembrou o Marcão contra o Vitória. Parecido mesmo. Ó, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba já subiu, mas ainda não foi considerado campeão. O Atlético Paranaense é o segundo, o Criciúma é o terceiro, o Goiás é o quarto. Se a Série B terminasse hoje, esses seriam os times que subiriam para a Série A. Porém, Chapecoense e Remo também estão com chances. Então, Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo vão brigar por
3 vagas na última rodada. E na última rodada nós temos o principal jogo, Remo e Goiás. Cara, é uma loucura. Eu estava assistindo o Goiás e Novo Horizontino. Na hora que terminou, já os dirigentes do Esmeraldino já prometendo voo fretado pra torcida. Vai ser uma loucura, vai ser uma festa muito bonita lá no Mangueirão. Quem entrou em ação mais uma vez foi o Edson Batista, né? Assim o nome. Adson Batista, o presidente do Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense joga contra a Chapecoense. Sim. Na última rodada. Falou que não tem nada a ver, o campeonato é do Goiás, o Goiás tem tudo pra subir, mas falou que vai entrar com um time pra fazer o que tem que ser feito lá contra a Chapecoense. Lembrando que a Chapecoense ganhar e o Goiás empatar, por exemplo, a Chapecoense passa o Goiás. Pode prejudicar mais uma vez o grande rival, né? Tá. E o Goiás que passou por problemas, né, nas últimas rodadas, mandou embora Wagner Mancini, trouxe o Carille, né? E agora o Guto Ferreira, que estava invicto no Remo, perdeu um jogo justamente para Avaí. Quebrou o pau lá entre a torcida, entre os jogadores também. E agora tem esse duelo aí, essa decisão contra o Goiás, valendo vaga direta, né? Agora encara o Goiás no Mangueirão. Mas uma pena pro Guto Ferreira, o Remo que não joga a primeira divisão há mais de 30 anos. O Antônio Wilson tá querendo informações do Eliel pra saber se ele tá bem? Eu acho que sim. Bom dia, amigos do CBN Esportes, é o Rodrigo Pulpo de Campinas. Gostaria que vocês comentassem sobre a atuação de Neymar no clássico contra o Palmeiras. Abraços a todos. Então vamos fazer o seguinte, 11h24, vamos com o Bruno Faria e aí a gente faz aí um rescaldo do que foi o clássico entre Santos e Palmeiras e também a preparação de São Paulo e Corinthians para o majestoso. O São Paulo informou no fim da manhã deste domingo que o meia Oscar recebeu alta no Einstein Hospital Israelita, 5 dias depois de dar entrada no local após apresentar alterações cardíacas e desmaiar durante os exames de rotina realizados no CT do São Paulo na última terça-feira. O jogador chegou a ficar na UTI, onde foi submetido a um cateterismo de diagnóstico e uma ressonância, além de diversos exames para investigar a causa do problema cardíaco. Aos 34 anos, ele vai avaliar junto à família se vai anunciar sua aposentadoria ou se seguirá no futebol. A tendência maior é que deixe o futebol profissional. Dentro de campo, Pablo Maia participou de todas as atividades sem restrições e vai reforçar o tricolor nas próximas rodadas. O Palmeiras não depende mais de si para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Após a derrota no Clássico para o Santos, o grupo já treinou neste domingo na Academia de Futebol e o técnico Abel Ferreira ganhou 2 reforços para a partida de quarta-feira contra o Vitória em casa, Andréas Pereira e Alan. Os 2 estavam suspensos neste fim de semana e devem ser titulares na próxima rodada. O goleiro Everton trabalhou mais uma vez com luvas no gramado e está perto de ser liberado para defender o Verdão. O Santos saiu da zona de rebaixamento e só depende de si para não voltar à Série B do Brasileirão. Mesmo com a vitória por 1-0 diante do Palmeiras, o grupo já se reapresentou neste domingo para os treinos e Vojvoda deu início à preparação para o duelo contra o Mirassol. O comandante argentino contará com o retorno do zagueiro Luan Pérez, que não participou de parte dos treinos na última semana por conta do protocolo de concussão da CBF e ficou fora do clássico. O zagueiro trabalhou no gramado e vai reforçar a equipe na próxima quarta-feira. O elenco corintiano ganhou folga neste domingo, já que o time não tem jogos nesta pausa por conta da data FIFA. O grupo retorna às atividades na segunda e o técnico Dorival Júnior espera contar com o Maicon. O meio-campista foi ausência no treinamento de sábado devido a uma tendinite no joelho. Ele não deve ser preocupação para o clássico majestoso. De São Paulo, Bruno Faria. 11h27. Folga no Coringão, hein? Folga no Coringão. Coisa boa. A notícia do Corinthians dá até medo, cara. É camisa, fraude do não sei o quê. Pelo amor de Deus. Ô, Fábio Chaibinha, nosso Verdão, hein? Será que 5 rodadas? Eu acho que tem muita coisa pra acontecer. O Flamengo tem o Fla-Flu aí, que é uma parada complicada. Mas o Palmeiras foi com o time remendado em virtude de convocações, fez frente ao Santos, segurou até o final, teve até um pênalti aí que a galera tá reclamando um pouco, mas o Santos venceu e escapuliu ali, pelo menos por enquanto, da zona do rebaixamento. Eram 11 desfalques, né, Carlão? Então o Palmeiras entrou totalmente modificado, o primeiro tempo foi inexistente pro Palmeiras também, o Santos tentando criar, apesar de algumas chances, Carlos Miguel
foi muito bem. Na segunda etapa, com a entrada de 2 atacantes, né, o Flaco Lopes, que voltou da seleção brasileira, e o próprio Luigi, o Palmeiras até teve oportunidades, logo no início da segunda etapa, o Luigi teve uma oportunidade de cara a cara com o Brasão, depois o Flaco Lopes também criou, e o Palmeiras não conseguiu efetuar de forma correta para o gol, não conseguiu marcar o gol, e o Santos já no embalo ali da torcida no final, naquela pressão, com a entrada do Roleiser, conseguiu marcar um gol que é importantíssimo para o Santos. E pro Palmeiras pega muito mal, né? Porque o Palmeiras agora tem que torcer contra o Flamengo. Se antes precisava só de suas forças, depois dessas 2 derrotas contra Mirassol e contra Santos, agora tem que depender de um vacilo do Mengão para conseguir algo importante no campeonato ainda. Mas o Palmeiras reclama muito justamente desse pênalti não marcado em cima do Maurício. Mais uma vez a arbitragem sendo comentada, né? Para mim foi pênalti não dado pro Palmeiras. Um lance do Klaus, né? Que apitou, um lance poderia ter dado pênalti. Ele viu um bololô dentro da área ali, né? O Maurício ia chegar para complementar. Aquela questão do jogo contra o São Paulo pegou muito mal pro Palmeiras, né? Parece que tudo agora que é duvidoso. E que não é pra ser assim, né? Exatamente. É o que a gente tava falando, a gente não pode... não, mas tudo bem pro Palmeiras porque ele foi beneficiado contra o São Paulo. Tudo bem pro São Paulo que foi não sei o quê. Não, a gente não pode normalizar erro de arbitragem. Infelizmente, o Campeonato Brasileiro sendo marcado, né, a cada rodada por erros e erros contra os gigantes, né? Teve Palmeiras e Flamengo, lembra? Palmeiras e Flamengo, e tendo interferência assim na tabela. Mas isso eu acho que não tira o mérito do Santos. O Santos venceu e venceu bem. Sobre o Neymar, que o Rodrigo falou assim, acho que ele foi bem participativo, arrematou em gol, mas tem outra rotação até o final. Tá, evidentemente. O Neymar ele precisa de sequência de jogos, não vai ter jeito. Só que tecnicamente é um cara que quando está no jogo ele proporciona algo diferente, porém muito longe ainda da gente ficar falando de Neymar em seleção brasileira. Um jogador que ajudou, um jogador que teve uma participação aceitável no Clássico, mas muito longe de ser um camisa 10 do Santos, né? Um cara para ser o diferencial, ele não foi assim, não está sendo. Porém, o Ancelotti, em entrevista que foi realizada agora há pouco, confirmou que o Neymar está na lista dos atletas que estão aí na mira da comissão técnica para a Copa do Mundo de 2026. Então, mesmo tendo a rotação baixa, mesmo estando fora de forma, ele ainda está recebendo todas as atenções da seleção brasileira. E contra o Palmeiras, ele deu 3 passes ali que... Gênio. Ele acha acha lugares improváveis. É porque o time do Santos tem uma limitação gigante. Mas o Neymar, ele tá... Pelo menos o que eu sinto assistindo ele, com medo de sofrer mais uma lesão muscular, a cabeça pensa, o corpo não executa, e ele tá pressionado, porque pela primeira vez na carreira ele tá vivendo esse momento de rebaixamento, calcular movimento é difícil, né? Ainda mais com a pressão que o Santos se encontra, né? Eu não vou dar aquele pique porque senão eu vou estourar, eu não vou naquela dividida senão eu vou estourar. É muito complicado, mas teve uma participação aceitável, bem diferente do que foi contra o Flamengo, em que ficou gesticulando, não participou praticamente do jogo, mas contra o Palmeiras ali uma nota 5, 5,5. Olho no menino Robinho Júnior, viu? Bom jogador. Hein? Bom jogador. Massa, na hora ali deu uma cabeçada que clareou pro Roleiser marcar o gol da vitória do Santos. 11h31, é o Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de novembro de 2025. A Secretaria da Receita Federal informou que atualizou a regulamentação de criptoativos para fazer adaptações ao padrão internacional adotado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Grupo de Nações Desenvolvidas. De acordo com o órgão, a medida atende a um compromisso assumido por mais de 70 jurisdições, incluindo o Brasil, com base numa convenção multilateral de assistência mútua. A Receita está intensificando a cooperação com administrações tributárias dos demais países que adotam o padrão da OCDE para combater a evasão, a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades criminosas. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela 21ª vez seguida. Na reunião desse mês, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%. Na ata do encontro, o Copom informou que a manutenção da taxa básica de juros por tempo prolongado
Nesse patamar, será suficiente para conduzir a inflação até a meta, mas não descartou a possibilidade de retomar o ciclo de alta em caso de necessidade. Para 2026, a expectativa dos juros continua em 12,25%. Já são 8 semanas de estabilidade. A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi condenada à morte em razão de crimes contra a humanidade. Ela foi acusada de ordenar uma violenta repressão a manifestantes de estudantes no ano passado, a manifestações de estudantes. No ano passado, segundo um relatório da ONU, até 1.400 pessoas podem ter sido mortas nos protestos que aconteceram entre os dias 15 de julho e 5 de agosto de 2024. Hasina afirmou que a sentença é enviesada e aponta para a motivação política. A ex-premier fugiu para a Índia e ainda pode recorrer à Suprema Corte. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa... CBN Esportes Campinas. Onze horas 36 minutos, Antônio Lupe, 991869070 é a galera participando conosco aqui do CBN Esportes. O Luiz da cidade de Hortolândia. Bom dia, amigos da CBN. Não foi pênalti contra o Palmeiras, pois foi sem querer. É a mensagem do nosso amigo lá de Hortolândia. Como é que é o nome dele? Contra não, a favor, né? É muito engraçado, bom dia CBN, é muito engraçado ver palmeirense reclamar da arbitragem. Aqui se faz, aqui se paga. Quem mandou mensagem foi o final do telefone 9467. Deixa eu ver se tem o nome dele. Mas aqui. Os erros são pra todos, né? Mas Clésio Palhares, da Vila União. É claro que o Clésio tá na coisa de torcedor e tal, isso faz parte. Agora, não pode, né? Porque o São Paulo, não sei o quê, o Palmeiras, tem que minimizar os erros e são erros decisivos, né, cara? Erros que interferem. A gente comentou por cima sobre o lance do Novo Horizontino ontem. Tava 1-0 pro Goiás. O gol do Robson, Gol né? aos 48 do segundo tempo. Eu não vi impedimento naquela linha traçada. Não, aí traça aqui, gente, Mas vai acabar isso aí. Assinou lá com o semiautomático, né? O semiautomático é só Série A ou vai pra Série B? Só Série A, porque é caro, então, né? O Novo Horizontino pagaria o preço também. É caro. O Neymar na seleção, pelo amor, só se o patrocinador da seleção estiver obrigando ele a ir. Não dá. É o Juninho Gambetta que mandou mensagem pra gente aqui. Ele mandou uma arte. Romário com 33 anos, 73 gols na temporada de 2000, foi campeão brasileiro pelo Vasco e não foi pra Copa de 2002. Ronaldo Fenômeno, com 33 anos, 23 gols na temporada de 2009, campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians, não foi para a Copa de 2010.
Ronaldinho Gaúcho, com 33 anos, 17 gols e 17 assistências na temporada 2013, campeão da Libertadores pelo Atlético. Não foi para a Copa de 2014. Neymar, com 33 anos, 3 gols, nenhuma assistência no Brasileirão 2025. O Santos brigar para não cair. Você levaria? É a pergunta. Ele fazendo um comparativo aqui. E, né? Aliás, um bom levantamento. Legal, né? Eu acho que hoje ele mandou uma arte aqui de um perfil do Instagram. Mas legal esse levantamento. Hoje não levaria. Só que é a partir do momento em que o Ancelotti fala que o Neymar está em observação, e outra, o Neymar inegavelmente é um talento, né? Então eu acho que você não pode abrir mão do talento. Cabe a observação, cabe, né, o monitoramento. Se ele estiver num nível técnico aceitável até momentos antes da Copa, ou nível físico aceitável, aí sim, eu acho que não dá para abrir mão de um jogador como o Neymar. Não sei se para titular ou não, mas se ele estiver em plenas condições e fazendo a diferença, eu levaria tranquilamente. Já que você tá falando de seleção brasileira também, só um pitaco, como tá sobre o jogo contra o Senegal também, como tá mal o Vinícius Júnior, né, também? Sim. Tá bem abaixo, né? É bastante mídia pra cima dele, mas a gente comparativo, por exemplo, com o Estevão, com o próprio... A gente brinca, né, ver essas Luiz coisas Henrique. do Vinícius Júnior fora de campo, mas eu acho que para um atleta de alto rendimento, eu acho que desfoca um pouquinho, né? Sim. Desfoca um pouco e acaba atrapalhando uma preparação para um jogo de seleção, para um jogo contra um jogo pelo Real Madrid. Eu acho que desfoca um pouco. Eu acho que se o Vinícius puder... Não tá merecendo titularidade, isso, blindar um pouquinho toda essa situação extracampo dele, né? Esse jogador midiático em que ele se tornou, eu acho que vai ser melhor para ele dar prosseguimento na carreira, atuar em alto nível e ajudar a seleção brasileira. Agora tem um detalhe, o recado que o Casemiro tá dando para quem criticou a convocação dele lá atrás, né? Na chegada do Ancelotti. Ele e Bruno Guimarães contra Senegal o líder foram os melhores jogadores da seleção. Eu acho, Lupe, junto com o Estevão, claro. Eu mas acho que Bruno Guimarães está assumindo um papel de 10 que, na verdade, ele não é. Eu acho que não vai fugir muito esta escalação da estreia da Copa do Mundo. Eu acho que pelo menos essa base, que era o principal objetivo do Ancelotti no momento em que tá faltando ele só o Rafinha, mas vai entrar no lugar de quem? Do Vini. Não pode. Eu acho que para uma Copa ele não vai tirar. Talvez até o Matheus Cunha, mas que tem jogado bem também, né? Não, Matheus Cunha é um pivôzão ali na referência. Mas vai mudar pouca coisa. Poucas situações ali de mudança para a Copa do Mundo. Eu acho que a base hoje, a dupla de volantes, o sistema defensivo, eu acho que o Ancelotti conseguiu encontrar, restando aí poucas lacunas, viu? E no gol a gente vira, sempre os três mesmo. Mas o Ederson mal, né? Então, mas sempre os três vão ser Ederson, Alisson e o Bento. Vai ser esses convocados. Sim, o goleiro vai ser o Alisson, né? O goleiro vai ser o Alisson. Pela terceira Copa, hein? O Sérgio de Montemor. Olá, bom dia e boa semana. E da molecada da final, São Paulo e Santos. Que virada da molecada. Peixe, né? Peixão ganhou. Tava 3-0 pro São Paulo, 2 gols do Luca. O Santos empatou 3-3 e nos pênaltis lá em Cotia. O Santos acabou vencendo o São Paulo e mais uma vez confusão na final. Os jogadores também querem ficar provocando a torcida, garotada, confusão no final, mas o Santos foi campeão paulista ontem nos pênaltis, depois de 3-3. O Fábio Scheb falou do Adson Batista e nessa entrevista que ele deu, ele também falou sobre algo que assim, ele foi muito direto, porque ele criticou alguns jogadores do Sub-20 do Atlético. Falou que tem jogadores ali que ele é o presidente, que tem jogadores que precisam buscar algo diferente na vida, parar de jogar bola. Falou, ele até usou lá, a Cigana enganou os caras, mas foi o Alisson, o Adson que disse, Adson Batista, mas ele disse algo que preocupa. A gente tá vivendo uma geração do futebol brasileiro, primeiro, a safra não é boa, e essas questões de confusão, o jogador brasileiro tá chato, aí vem erro de arbitragem, tudo isso vira uma bola de neve que na hora que você for pegar pra tentar resolver, já não vai dar conta mais. A própria geração, o Lupe, eu não digo nem no esporte, né? A geração de adolescentes, né? O sub-17, sub-15, hoje tá difícil, cara, assim, a molecada, essa coisa do celular, tudo na mão, né? Eu acho que isso atrapalha, tudo na mão. Hoje o menino de 17 anos em clube grande, ele já tem um carro do ano pra andar, né? Então ele não passa por dificuldades, ele não amassa barro. O cara que, por exemplo, o cara é base do Palmeiras, sub-15 ou sub-17, o sonho dele não é jogar como titular do Palmeiras, o sonho dele já é pro Manchester City, já é pro Barcelona, pular etapas, né? E fora essa coisa que eu acho que
que assola a geração, que é o lado bom e o lado ruim. Essa coisa, o celular em demasia, você não tem mais aquela conversa na hora do jantar na concentração, os quartos são individuais. Eu acho que falta, sabe, essa coisa de um time, de uma resenha no futebol. Sinuca, né, que tinha Mas antes. falta isso. E é um combo de... Isso é o menor dos problemas, tá? Mas... falta muita coisa, cara. Eu acho que é uma geração, não digo nem pra futebol, pra educar. Pra vida, é algo muito complicado. Educar hoje não é fácil, ainda mais essa geração aí de adolescentes. E só pra fechar aqui, o Cristiano Amaral. Pra mim, o maior problema do Neymar é físico. Ele não vai conseguir estar em bom nível até a Copa. Gostaria muito que estivesse. E é a geração Neymar. Todos acham que são craques. Sim. Exatamente. Sem ter dificuldades, né? Sem respeitar o jogador de cima, né? Hoje o cara sub-17, ele tem regalias que um jogador profissional às vezes não tem, né? O menino, quando ele é a estrela do sub-17, ele anda de carro zero, anda de iPhone 17, é uma coisa maluca. O Sinal dos tempos. Márcio Guilherme tá aqui falando que terceira Copa do Alisson é piada, um abraço. Fala galera, Macacos do Coqueiro sempre na audiência, estamos preocupados, pois já faz um tempo que a Ponte não ganha o título. Boa semana, é o Juninho Cavalão que mandou mensagem. Um tremendo erro manter o Alisson no gol da seleção. Na Copa do Mundo, pegar pênalti faz toda a diferença. E o Alisson não pega pênalti, nem da avó dele batendo. Ancelotti irá se arrepender disso. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o final do telefone 1896. É o Pércio Palmeira. Participações aqui no CBN Esportes. Eu sou o Alisson. Eu acho que mas o Alisson acho que já passou, viu? Mas construiu toda a carreira na Europa. É um goleiro que dificilmente falha. Não sei. 3 Copas do Mundo. Então. Vai pra 3. É um cara que. Eu tentaria o Rafael de São Paulo. Não sei. Rafael de São Paulo é bom jogador. Mas pra seleção, não mas sei. é aquilo, eu né? Ia com o Alisson mesmo. O Ederson não. O Ederson achei mal sábado. Aquela saída com o pé estranha. Quase que entrega a rapadura lá. Na própria carreira dele, né? Saiu do Manchester City. Sim. Tá na Turquia agora, né? Ô, Lupe, o torcedor da Ponte falou que tá preocupado aí. Como é que tá a macaca, Lupe? Tem notícias da nega véia? A Ponte Preta, ela tá aí num compasso de espera, né? Porque novembro, a gente já vem destacando isso desde o início do mês, é um mês diferente porque é um mês político, são 2 processos aí nessa eleição da Ponte. O primeiro acontece nessa semana, dia 20, né? Dia 20 é feriado, mas também tem a eleição. Apenas uma chapa foi protocolada, que é a chapa 77, encabeçada pelo atual presidente da Ponte, Marco Antônio Ebelim. E se for aclamado, e é isso que deve acontecer, no dia 30, eles se reúnem novamente para eleger aí o novo presidente ou não. Porque o Ebelim conversou conosco aqui na semana passada, disse que é um nome, mas também enxerga outras pessoas que estão preparadas para assumir aí essa responsabilidade de comandar a Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Então tem muita coisa que depende dessa situação. Para resolver aí, por exemplo, uma contratação, a Ponte tem um transfer ban, tem algo que precisa ser quitado para poder registrar novos jogadores. Enquanto isso, a gente observa que a movimentação maior é por parte da saída de atletas, o Bruno Lopes, com proposta do futebol da Coreia. A gente vê o Anderson também na mira do Náutico. A gente vê aí ainda a indefinição do Elvis, se fica, se não fica. Tem um pré-contrato, mas o próprio Elvis disse que vai sentar com a diretoria para conversar e disse que se aparecer algo interessante para ele, esse pré-contrato que ele tem não impede a saída dele do Moisés Lucarelli. Diogo Silva, Arthur também tem contrato, mas ainda tem o futuro indefinido. Então tá tudo meio que nessa sintonia. Primeiro precisa resolver toda essa questão política, mas enquanto isso o João Brigatti, os outros membros do departamento de futebol já estão ali alinhando para quando tudo isso tiver resolvido, aí acelerar o processo. Porque a gente não pode esquecer de um detalhe, o Campeonato Paulista do ano que vem, ele começa mais cedo. Ele está programado para começar no dia 11. A Ponte já conhece os adversários, a tabela vai ser divulgada em breve. E aí você fala, Lupe, mas ainda tem muito tempo. Cara, não tem muito tempo. Não. Menos de 2 meses. Nós estamos aí no mês 17, a Ponte vai ter um novo presidente dia 30, então novembro você esquece. Aí você tem dezembro, são 31 dias. Com festas, né? Aí você libera, você libera aí 3 dias para 2 dias de Natal, 2 dias para Ano Novo. Aí você precisa organizar toda a pré-temporada.
Aí começa janeiro, você tem só mais 11 dias de preparação. Então, assim, é um período curto. E um outro detalhe, a Série B começa mais cedo também. Sim. E tem um outro detalhe, mesmo entrando na terceira fase da Copa do Brasil, a competição tá longa. Então, se a Ponte não acelerar esse processo de planejamento... E o sarrafo no que vem... E tem outro detalhe também, lembrando também que os jovens do Sub-20 poderiam ser utilizados no começo do Paulista, vão estar jogando a Copa São Paulo também. Sim. Vai calhar na mesma mas época. aí você, acho que nesse ponto você pega os jogadores do Sub-20 que fizeram parte do título da campanha da Série C, Miguel e entre outros ali, e já sobe pro profissional. Você coloca os do Sub-17, no caso, para disputar a Copa São Paulo. Ano que vem vai ser bem difícil a Ponte, ainda mais com essa situação financeira e em campeonatos competitivos demais, né? Série A1 de Paulista, se eu não me engano, apenas duas equipes do Paulistão que não tem calendário nacional, o resto todas são o Velo 16... Clube, se não me engano, pegou Série D? São 16 equipes, acho que apenas 2 sem um calendário nacional. O resto, 14 equipes entre Série A, Série B, Série C e Série D. Então, olha o nível do campeonato. Aí você tem uma Série B que... quem vai disputar a Série B, quem está chegando, quem subiu, né? Além da Ponte, você tem o Náutico que tem torcida, São Bernardo estruturado, Londrina muito estruturado. Esporte. E aí tem Esporte, hoje Vitória, Juventude e Fortaleza. Então os dois times que não tem calendário é Capivariano e Primavera. Primavera tem Copa do Brasil ainda. Não, é calendário nacional de brasileiro. Porque você pega Português, tá na Série D, Velo Clube Noroeste. Então. Olha o nível do campeonato. Então a Ponte ela vai precisar sim se qualificar. Não sei qual que é a criatividade, a engenharia que o presidente Marco Antônio Eberlin vai fazer para montar uma equipe competitiva. Mas eu não consigo desenhar na minha cabeça aí nesse calendário do ano que vem, né? Com os jogos começando, Brasileirão começando no final de janeiro junto com o Paulista, vai ser uma confusão danada isso, vai ser mesmo. 11h49, nós temos um intervalo, aí na volta a gente vai falar sobre o Guarani. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Mais uma vitória do vôlei Renata. Ontem, jogando fora de casa, a equipe de Campinas venceu o Joinville por 3-1, com parciais de 25-22, 31-29, 23-25 para o time catarinense. No quarto set, a vitória de Campinas por 25-23. Adriano foi o grande nome da equipe de Campinas, ele marcou 19 pontos. Detalhe porque Campinas precisou reagir em momentos importantes do jogo. No segundo set, por exemplo, chegou a estar perdendo por 7 pontos. E no quarto set, o quarto da vitória, Campinas também estava atrás de 5 pontos, conseguiu a vitória. Primeiro, numa grande defesa de Bruninho. E Maurício Borges, no ace, no ponto de saque, fechou o jogo. 4 jogos no mês de novembro, 4 vitórias. Semana agora de preparação para o próximo desafio do time de Campinas, que acontece sábado, 9 da noite, contra o SESI Bauru, no ginásio do Taquaral. Aproveite as ofertas imperdíveis. Bom dia para você. Amanhã também. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 53 minutos, Antônio Lupe, o Guarani também em período eleitoral e ao mesmo tempo a preparação para os campeonatos de 2026. É isso mesmo, Carlos Eduardo de Freitas, o Guarani também vive aí um período de eleições, dia 14 de dezembro já está definida as eleições no Guarani, parece que os boletins, os noticiários, eles são semelhantes, porque assim, muita coisa está acontecendo no departamento de futebol da Ponte e também muita coisa já acontece no departamento de futebol do Guarani. O Guarani anunciou pelo menos um jogador, Guilherme Parede, ou seja, já está se movimentando, porque a comissão técnica, assim como a da Ponte, já está definida, né, no Guarani também, sob o comando do Matheus Costa, e agora algumas situações estão sendo definidas. O Rômulo Amaro, sexta-feira, marcou presença aqui no estúdio e disse da necessidade da contratação de um goleiro experiente, que há muito tempo o Guarani não tem aí um homem de confiança para jogar no gol. Ano passado, na verdade, esse ano, 3 foram utilizados, né? Na verdade, 2, né? O Andrei, o Dalberson e tem mais um também no Campeonato Paulista, né? Que foi utilizado... Como é que chama? Fred Conte. Fred Conte, é verdade. São 3 jogadores que foram aí utilizados nessa caminhada do Guarani na temporada. O Andrei, pelo que tudo indica, deve ser negociado com o Oeste, que eu não sei se é de Itápolis, não sei se é de Barueri, provavelmente é de Osasco. Nossa. E que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Existe uma negociação, mas ainda tudo na fase inicial. O Guarani não anunciou ainda um novo goleiro. Dalberson também está no mercado. Se algum time se interessar pelo goleiro que terminou a Série C, o Guarani não vai colocar empecilhos numa negociação. E outro detalhe em relação a nomes, o do Igor Henrique. Lembra dele? Passou pelo Guarani, passou pela Ponte Preta, ele que é meio-campista, volante, disputou as 2 últimas temporadas pelo Vila Nova, é um jogador que está na lista do Farney Coelho, membro do Departamento de Futebol do Alviverde. Olha, Lupe, o Igor Henrique foi tema, né, da nossa resenha hoje pela manhã. É um jogador que passou pela Ponte, depois foi pro Guarani, se identificou mais com o Guarani, né? Porque é bom jogador, tecnicamente dispensa qualquer apresentação. 33 anos. O problema do Igor é a lesão, né? Aqui no Guarani, infelizmente, em momentos importantes, em momentos derradeiros, o Igor Henrique acabou se lesionando, né? A lesão muscular, e isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele no Guarani. Dentro de campo é um cara que ajudou. Agora, se for para contratar o Igor, tem que exames detalhados, né, o que pensa o jogador, o projeto do jogador em relação ao Guarani, porque não pode ficar, né, gastando salário com o jogador e esse jogador não ajudar, né, ficar mais convivendo no departamento médico do que jogar. Tecnicamente, mais uma vez, é um bom atleta. Eu acho que se ele estiver em plenas condições e se tiver uma regularidade, ele vai ajudar. Caso contrário, né, aquele velho filme que a gente conviveu aqui, né, seja na Ponte ou seja no Guarani, o Igor Henrique teve muitas lesões. Mas tem uma informação que é importante, né, porque em 2025 ele fez 40 jogos. Bom número. É um número alto para uma temporada de um clube que joga Campeonato Goiano, Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Só para você ter uma ideia, a última temporada que o Igor Henrique bateu aí a casa de 30 jogos foi em 2017. Olha aí. Quando ele estava no Atlético Goianiense, que também tem um interesse na contratação do Igor Henrique. De lá para cá, desde 2017, ele fez ele fez 28 jogos pelo Vila em 2023, mais 14 pelo Água Santa. E além dessa temporada de 2025, também pelo Tigrão. Se ele estiver bem fisicamente, é um cara que tem condições de ajudar. Porque tecnicamente ele já mostrou 7 gols marcados, hein? Já conhece a casa também, 4 né? no Goiano e 3 na Série B.
E o Guarani não pode errar dessa vez, como fez. Não. Vocês trouxeram os números aí de contratações do Guarani esses últimos tempos aí, pelo amor de Deus, né? Muita gente que passa, fica menos de 5 partidas, 10 partidas aí. Hoje, nesse ano de 2026, o Guarani tem que acertar justamente para chegar ao objetivo, né? Que é voltar à Série B do Brasileirão. Não pode fazer contratações também justamente só por fazer, né? Tem que ter jogadores de qualidade aí que possam agregar. E o Igor Henrique é um cara experiente que já tem conhecimento da casa aí também. Pode ajudar o Guarani nessa volta. E aí a mesma coisa que a gente falou com relação à Ponte na Série B, a Série C também ela está se qualificando, né? Porque equipes... um puxa o outro, né? Por exemplo, você tem um Santa Cruz ano que vem, clubes paulistas, né? Como é que tá aqui? Ituano, que é Botafogo, você pode ter Ferroviária, você pode ter Botafogo, você tem Paysandu, você pode ter... Tem o próprio Amazonas, que é uma SAF e que é um time que tem investimento. O Volta Redonda, que já tem um conhecimento na divisão. Um Brusque. A cada ano... Esse Brusque... A cada ano é um campeonato que se qualifica. Então o Guarani precisa tomar cuidado, se reforçar. Será que vai ser o mesmo regulamento? Não sei. Acho importante essa busca por goleiro, com todo respeito ao Andrei, com todo respeito ao Dalberson, mas infelizmente, no meu entender, eles não foram tão bem com a camisa do Guarani e o Bugre vai aí atrás. Eu falei aqui pro presidente, eu falei no encontro, na cara dele, Sim. né? Eu falei, cara, qual a necessidade? Porque o Andrei veio com contrato até o fim de 2025. Certo. E aí ele deixa um ponto de interrogação, o Guarani tem que contratar o Dalberson na reta final da primeira fase, faltando poucos dias. Né? Não, tudo bem, desespero. Mas aí você, antes da competição terminar, você já renova o contrato do Andrei, sendo que ele não deu mostras de que tinha condições de ficar mais uma temporada no Guarani. É isso que acaba prejudicando o planejamento. É aquela coisa que a gente fala, né? Você justificar pra torcida. Aí vai no Dalberson, você paga um salário que às vezes você não tem, aí entra a questão do dinheiro, mas assim, se viu que não tinha condição de permanecer de um ano pro outro, mas tinha um gatilho no contrato. Errou também. Dá um jeito. Errou também. Fica refém dos jogadores, né? Agora virou essa moda, né, do gatilho, a renovação automática. É complicado isso daí, porque às vezes é um jogador que não te ajudou, é um jogador que não se encaixou com a filosofia da equipe. O treinador tem que pensar duas vezes antes de colocá-lo. Já tem contrato, já a renovação automática. O treinador tem que pensar duas vezes antes de colocá-lo, né? Porque, cara... Aí são 2 trabalhos pro departamento de futebol. O primeiro é você contratar, e o segundo você emprestar ou tentar a rescisão sem onerar o clube, né? Ô, Carlão, eu posso só dar mais um parabéns, na verdade. Tudo seu, Parabéns pra Diogo Moreira. Sabe quem é Diogo Moreira? Quem é Diogo Moreira? Ele conquistou a Moto 2 e se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial de motociclismo. Olha que legal. E desde 91 que o Brasil não conquistava um título reconhecido como mundial em esportes a motor no asfalto. Quem foi o último? Quem foi? Ayrton Senna da Silva. Nossa, aí. Olha só. Valeu, então, Diogo. Vamos terminar com a conquista, então, do Diogo Moreira. Diogo Moreira. Fazendo festa aí pro automobilismo brasileiro. 12:00, fechamos, Bolachinha? Então a gente volta aí às 16h no Arena, com muita repercussão do Clássico da Saudade e também a preparação já para a rodada de quarta-feira e muita resenha a partir das 16h no Arena CBN. Até lá!